Oi, pessoal. Voltamos à nossa aula de informática aplicada, tá? Vamos continuar, então, trabalhando com cálculo, só que agora vamos ver algumas funcionalidades novas, tá? Olha só. Então, vamos aprender agora como é que se formata texto do cálculo. Na aula anterior, eu mostrei como é que a gente podia formatar números. Então, para a gente formatar o texto, a gente vai encontrar essa opçãozinha aqui, ó. A gente vai lá nesse caminho, formatar, e depois escolhe a opção células, tá? Então, aqui vai aparecer uma caixinha como essa aqui, ó, em que a gente vai poder formatar os números, a gente pode formatar o tipo de fonte, os efeitos que essa fonte vai ter, negrito, sublinhado, alinhamento, bordas e plano de fundo. Tudo a gente formata nessa mesma opção, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou abrir, então, aonde é que tá? Formatar, células, certo? Então, nessa opçãozinha aqui, vocês vão conseguir formatar tudo. Olha só. Então, tá aqui, ó, minha caixinha, tá um pouquinho diferente porque é uma outra versão do Calc, né, que a gente baixou. Então, vocês vão olhar aqui, me afastar para cá, olha só. Então, aqui a gente formata números, vocês já viram como é que é essa formatação de números, né? Que a gente já viu na aula passada. Aqui a gente tem formatação de fonte. Então, a gente tem aqui o tipo de fonte, se a gente quer negrito ou itálico, o tamanho da fonte, é aqui que a gente formata. Os efeitos da fonte. Então, se eu quero colocar uma corzinha diferente na fonte, aqui eu posso colocar efeitos de sublinhado, ó, tá vendo? A questão dos alinhamentos aqui nessa outra aba, a gente pode fazer o alinhamento tanto na horizontal quanto na vertical. Bordas, a gente consegue definir todas as bordas aqui, tá? Plano de fundo, a gente pode colocar nenhum, que é o padrão, ou se a gente apertar aqui em cor, a gente escolhe uma corzinha para a célula ficar colorida, ok? Então, tudo essa questão de formatação, a gente vai conseguir fazer aqui, nesse quadradinho, tá? Bom, voltando aqui, ó. Então, vamos fazer como exercício uma tabelinha como essa aqui, para que a gente consiga trabalhar, exercitar todo esse conteúdo de formatação, tá? Então, vou começar, ó, digitando aqui, ó, o texto, tá? Informações pessoais. Embaixo eu vou colocar em células diferentes, olha, nome, idade e altura. Aqui eu vou colocar o nome das pessoas. Maria, Laura, João, tá? E assim vai. Pois bem, já digitei aqui, ó, todos os dados da minha tabelinha, tá? Eu gostaria que vocês fizessem junto comigo, então dá uma pausa no vídeo e digita aí também, tá bom? Então vamos começar a formatar para que ela fique igualzinha a essa aqui do nosso exemplo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mexer com esse título aqui, ó, informações pessoais, tá? Vocês percebam que eu digitei tudo aqui nessa célula 1, mas eu quero que a informação ocupe, ó, essas 3 colunas. Eu quero que fique uma célula bem grandona. Então, como é que eu faço? Isso se chama mesclar célula, tá? Eu vou selecionar aqui a 1 e vou arrastar de forma que as 3 células fiquem selecionadas, tá? Então, agora eu vou apertar nesse botãozinho aqui, ó, que está escrito mesclar e centralizar as células, certo? Vocês estão vendo aqui? Pois bem, então, esse botãozinho aqui, ele faz com que essas 3 células virem uma única célula. Olha só como é que ficou. Então, a célula 1 ficou uma célula bem grande, tá? Ocupando aqui as 3 colunas A, B e C. Ok? Como é que eu faço agora para essa célula ficar maior, ficar mais larga, né? Com altura maior. Então, eu venho aqui, ó, na linha 1 e aumento essa altura da minha célula, tá? Agora eu quero que a palavra pessoais fique abaixo da palavra informações. Para fazer isso, eu dou 2 cliques, ó, vou deixar o cursor bem aqui, antes da palavra pessoais, vou apertar a tecla Alt e depois vou dar um Enter, as 2 teclas ao mesmo tempo, tá? Com isso, ó, a palavra pessoais foi para a parte de baixo. Quando eu dou um Enter, já está tudo bem certinho, tá? Vamos começar, ó, colocando uma corzinha de fundo aqui, ó, roxinha. Então, quais são as células, ó? Aqui, essas 3, aqui vão ficar todas com a mesma cor de fundo. Então, aqui eu posso vir aqui um atalho, nesse botãozinho aqui que tem um balde, tá? E escolher a cor para o plano de fundo. Eu vou escolher essa aqui, ó, púrpura. Ok?
Bom, o que mais que eu peço aqui no exercício? Ó, eu quero que a fonte seja Lucida Console. Então, eu seleciono tudo. Sempre antes de fazer qualquer alteração de formatação, você precisa selecionar o texto que você quer alterar, tá? Então, a gente vem aqui, ó, Lucida Console, ok? Outra forma de fazer isso, gente, eu vou dar um Ctrl Z, tá? Para vocês verem. Outra forma de alterar o texto. Então, vou selecionar, vou lá, ó, formatar células. Escolho aqui fonte. E aqui eu escolho o tipo da fonte. Já está aqui a que eu quero, Lucida Console, tá? Além disso, eu quero todo o texto no tamanho 10. Então, vou escolher aqui, ó, 10. Já estava selecionado. Vou dar um OK. E aí, eu já fiz toda a alteração no texto, tá? Além do mais, eu quero o quê? Centralizar os dados. Então, eu posso fazer isso lá naquela mesma opção de formatar células, mas eu também posso fazer isso por esse atalho aqui, ó. Esses botõezinhos aqui com esses risquinhos são os alinhamentos, tá? Então, aqui eu posso alinhar no centro, ó. Tá vendo aqui esse botão? Então, ficou tudo alinhado pelo centro, tá? Próxima alteração aqui é colocar os títulos em negrito e com tamanho 12. Eu vou selecionar somente esse textinho aqui dos títulos. Vou colocar ele em negrito aqui, ó. Pode ser aqui nesse Nzinho, ou eu posso vir aqui em formatar células. Escolho aqui negrito e tamanho 12. E dou um OK. Certo? Ó, tô achando que essa célula, a linha 1 tá muito apertada, então eu vou aumentar. Alterar a cor de plano, nós já alteramos aqui, ó, colocamos o púrpura. Essas outras linhas aqui eu vou querer colocar um cinza, né? Vamos lá, então, ó. Vamos escolher esse cinza claro 4, ok? E agora falta a gente colocar as bordas, tá? Para colocar as bordas, a gente pode vir aqui, ó, formatar células. E escolhe aqui bordas, tá bom? Então, aqui a gente pode fazer o desenho da borda do jeitinho que a gente quiser, escolhendo aqui o estilo de linha, se você quer uma linha contínua ou pontilhada, a cor da linha e aqui a largura dessa linha, tá? Então, a forma mais fácil de fazer é usando essas definições padrões que já estão aqui. Então, se eu apertar essa aqui, ó, definir toda a borda externa e interna. Então, aqui eu altero todas as bordas dessa forma aqui, com essa linha fininha. Se eu quisesse que a linha ficasse um pouquinho mais grossa, bastava vir aqui, ó, e ir alterando, tá? Mas eu não quero, eu quero deixar ela aqui com 0,75 mesmo e vou dar um OK. Pronto, já está com borda, ok? Agora eu quero deixar a borda externa, somente esse quadradinho de fora, mais espesso. Então, o que é que eu faço? Eu seleciono toda a minha planilha, vou lá em formatar células, novamente em bordas, e escolho só esse aqui, ó, definir a borda externa, sem alterar as linhas internas. Então, eu escolho só as externas, certo? Se por um acaso eu me arrependi e quero outra borda, é só eu ir clicando e ir escolhendo quais são as bordas que eu quero, tá? Tá tudo bagunçado? Quer voltar? Ó, aperta aqui que limpa tudo, tá? Então, voltando, eu quero as bordas externas e quero que ela fique mais grossa. Então, vou colocar com 2. Então, aqui vocês veem, ó, que é só a borda externa ficou mais grossinha, certo? Então, percebam que tudo de formatação vocês conseguem resolver no menu Formatar Células, tá? Continuando, gente, olha só, vamos aprender então a congelar linhas e colunas, tá? Então, quando é que a gente precisa congelar linhas e colunas? Quando a gente tem uma planilha como essa aqui, que você tem muitos dados vindo aqui, ó, correndo para a direita e muitos dados para baixo. Uma planilha muito extensa que você não consegue ver todos os dados de uma só vez, tá? Imagine se eu puxasse essa barra de rolagem aqui, ó, para a direita, os nomes dos estudantes iam desaparecer e eu ia ficar nessa situação aqui, ó, só com um monte de números, sem saber o título e sem saber o nome dos estudantes. E fica muito complicado de enxergar uma planilha assim, tá? Então, o objetivo é a gente congelar os títulos e congelar essa primeira coluna. Porque a gente vai rolando a barra de rolagem e esse conteúdo aqui fica fixo, tá? Isso aqui é super útil, eu gostaria que vocês aprendessem. Então, façam comigo, tá bom? Olha só,
Para congelar, a gente vai vir aqui nesse menu, ó, exibir, congelar linhas e colunas, tá? Se por um acaso vocês quiserem tirar esse congelamento, é só ir pelo mesmo caminho e escolher exibir, congelar linhas e colunas que ele retira, ok? Então, quando a gente quer congelar uma coluna, a gente vai selecionar a coluna que vem logo após ela, tá? Então, tudo que tiver antes da coluna selecionada vai ficar congelado. O mesmo vale para as linhas, tá? Quando eu seleciono uma linha e vou nesse menu, tudo que tiver antes, ou seja, todas as linhas antes dessa linha selecionada é a que vai ser congelada. Então, por exemplo, se eu quero congelar aqui, ó, esse título de nome para cima, ou seja, as linhas 1 e 2, eu tenho que selecionar a linha 3 e venho aqui, ó, exibir, congelar linhas e colunas. Então, percebam que aparece uma linhazinha preta aqui, mais grossa, tá? Informando que daqui para cima tudo foi congelado. Então, percebam que eu vou mexendo aqui com a barra de rolagem, mas está tudo congelado, tá? Para eu desfazer, ó, venho no mesmo caminho. E se eu quiser congelar a coluna A, então eu venho aqui na coluna B e congelo, ok? Percebam que aqui está tudo congelado. Desfazendo. E se por um acaso eu quiser congelar, gente, linhas e colunas ao mesmo tempo, você seleciona a célula, por exemplo, eu estou selecionando aqui B3, tá? Em que tudo antes dessa célula eu quero que congele, tanto para cima quanto para a esquerda. Então, se eu estou selecionando aqui essa célula que tem escrito 13, ó, aqui para cima, ou seja, as linhas 1 e 2 vão ser congeladas e a coluna A também. Olha só, exibir, congelar linhas e colunas. E aí, ó, vê duas linhas mais grossas, tá vendo? Tanto para baixo está congelado, quanto para a direita. Ok? Fácil, né? É uma solução fácil, mas é super útil. Vamos seguir em frente, então. Vamos aprender agora sobre preenchimento automático de células, tá? Isso é bem bacana quando a gente quer fazer uma sequência, uma série de dados. Por exemplo, preencher dias de semana, datas, meses do ano, tá? Então, o Calc faz isso pra gente e é de um jeito super fácil, tá? Como é que a gente vai fazer? Vou dar um exemplo. Digamos que eu preenchi aqui, ó, o número 12, ok? Percebam, eu vou clicar aqui no 12. Quando eu coloco o mouse aqui, ó, nesse quadradinho preto mais escurinho, aparece uma cruzinha. Então, é só clicar nessa cruz, nesse quadradinho, ó, e arrastar. Ok? Então, ele já preenche a sequência para mim automaticamente. Legal, né? Agora, isso vale tanto para vertical quanto para horizontal. Olha só. Percebam, tá vendo? Tudo preenchidozinho. Ótimo, né? Agora, vamos ver a gente querendo fazer, replicar esse valor, né? Só que eu quero que fique o mesmo valor. Então, eu vou digitar aqui, ó, em outra célula, eu vou digitar 12. E quando eu puxar para baixo, para esse 12 ser replicado, eu preciso segurar a tecla Ctrl, tá? Então, eu vou segurar a tecla Ctrl, vou vir aqui nesse quadradinho preto e vou puxar. Então, percebam que o número 12 se repetiu. E isso vale tanto para baixo quanto para o lado, ok? Agora, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Vou apagar isso aqui, tá? Ok, volta para cá. Esse exercício aqui, ó, criar uma sequência com os meses do ano. Então, eu vou começar digitando aqui janeiro. Vou puxar. Olha só. Preenche automaticamente todos os meses do ano, certo? Agora, vamos fazer com datas. Então, vou digitar aqui uma data, ó. 6. Vou dar aqui no teclado. 6/10 de 2020. Agora, vamos preencher as próximas 10 datas. A mesma coisa, ó, é só pegar o mouse e arrastar que ele preenche as datas na sequência. Ok? Muito legal isso, né? Vamos em frente? Agora, vamos aprender como é que a gente faz cálculos no Calc. Então, vamos lá. Olha só, gente. Se eu digitar aqui uma continha 2 mais 2 e der um Enter, não fez a conta o Calc. Porque ele está considerando que isso que eu digitei é um texto, tá? Por quê? Porque
toda conta, toda função, toda fórmula no cálculo precisa vir precedida do símbolo de igualdade. Então, ó, vou dar 2 cliques aqui e colocar o símbolo de igualdade antes. Quando eu der um Enter, ele sabe que isso é uma conta e já faz o cálculo para mim. Tá? Então, eu quero que vocês aprendam como é que a gente faz essas continhas básicas aqui no cálculo. Vou apagar, certo? Vou digitar aqui, ó, 2 números. Vou digitar aqui os números 3 e o número 5, ok? E aqui, ó, vamos começar a fazer soma, subtração, multiplicação, a divisão, exponencial e a percentual. Como é que a gente faz isso, gente? Para fazer a soma, eu vou colocar o quê? Igual. Vou clicar nessa célula que já tem o número 3. Vou digitar o igual, ou, desculpe, o sinal de adição, mais, e clicar no outro número que eu quero somar, 5. Depois eu dou Enter, tá? Quando eu boto aqui na célula e aperto F2, ela me mostra exatamente a fórmula que eu inseri. É igual a B12, tá vendo que aqui tá azul? Então, esse B12 é essa célulazinha que tá com quadradinho azul. Então, é B12 mais C12, que é essa vermelha, tá? Então, aqui você já sabe que tá fazendo uma fórmula corretamente. O igual. Como é que faz a subtração? Eu digito é igual, clico no 3, aperto menos e clico no 5. Ficou menos 2, tá? Multiplicação, igual, 3, asterisco, 5, ok? Agora, a divisão, ó, igual, 3, a barrinha de dividir e o 5, ok? Exponencial, se eu quero fazer 3 elevado a 5, vou colocar igual a 3. Elevado, gente, é o sinalzinho, ó, do chapeuzinho, tá? Então, vocês vão colocar aqui, ó, 3, vou colocar o chapeuzinho, se meu teclado aqui é diferente. Ah, tá, vou colocar em português. Ó, chapeuzinho, depois eu coloco 5. Então, aqui tá B12 elevado a C12, certo? De percentual, basta a gente fazer aqui, ó, 5 e coloco o símbolo percentual, ok? Que já fica com 5%. Fácil, né? Uma coisa muito interessante, gente. Olha só, se eu colocar aqui, ó, é igual a 3 mais 5, também vai dar 8, tá? A diferença é que aqui eu coloquei os valores diretamente, o 3 e o 5. Olha só, aqui, ó, apertei F2 para vocês verem, tá? 3 mais 5. E aqui, quando eu aperto F2, você vê que eu estou colocando uma fórmula. Então, eu não estou somando 3 mais 5. Eu estou somando o conteúdo que está dentro da célula B12, mais o conteúdo que está dentro da célula C12, o que é diferente. Por quê? Imagine que você fez uma planilha enorme e percebeu que um númerozinho estava errado, tá? Então, basta você ir lá naquele númerozinho e alterar. Não, pessoal, não eram 3, era 30. Você dá o Enter, todo o cálculo já se refaz automaticamente. E esse aqui não, porque eu somei valores absolutos, 3 mais 5. Tá? Então, essa é a diferença e essa é a vantagem de se utilizar uma planilha eletrônica. Ok? Então, aguardo vocês para a próxima aula. Tchau, tchau.